Sejam bem-vindos ao canal Mike Mecânico. Sou Milton Chambi, formado na Mecânica Industrial. Essa é a nossa primeira aula do turno mecânico. Subscreva-te no canal, ponha o seu like e ativa o seu sininho de notificações para que não possas perder as próximas aulas. Bora aula. Torno Sensei. Torno mecânico. Torno mecânico é a mais antiga e mais importante das máquinas ferramentas, uma vez que as demais derivam diretamente desse. Assim como ele é capaz de executar um número de operações de usinagem maior do que o de qualquer outra máquina ferramenta. Em um torno clássico, a peça apresenta um movimento de rotação, enquanto que as ferramentas possuem movimento de avanço. Por conta disso, esse instrumento é capaz de usinar qualquer seção circular ou uma combinação de seções, o que inclui eixos, pinos, polias e peças com roscas internas ou externas. A máquina Sensei Computer Numerical Control ou comando numérico computacional é uma máquina que realiza o seu posicionamento automático através de caminhos pré-programados e codificados. Utilizando-se de computadores, esses sistemas são capazes de realizar uma longa lista de operações e formar peças complexas sem a necessidade do comando direto do operador, que agora se ocupa apenas da fixação inicial e remoção do bloco a ser usinado, inicialização e finalização do processo, assim como acompanhamento de segurança para intervir em caso de falha de operação. Torno Sensei é uma máquina dotada de um equipamento eletrônico capaz de receber informações, armazená-las em forma de comandos à máquina operatriz, de modo que esta, sem a intervenção do operador, realize as operações na sequência programada. Constituição de uma máquina Sensei. Ela é constituída por eixos de avanço. É através do acionamento dos eixos que são realizados os movimentos dos carros. O sistema tradicional utiliza o fuso roscado, que possui uma grande folga e elevado atrito. Nesta óptica, viu-se a necessidade de empregar o fuso de esferas recirculantes que oferece uma mínima folga. São utilizadas as porcas pré-tensionadas uma contra a outra, garantindo assim uma alta pressão. Árvore principal, que é responsável pela rotação da peça no caso dos tornos. Fixação das peças. Neste caso estamos a falar das castanhas. Aí temos a peça, neste caso temos a placa, temos as castanhas de fixação e temos a própria peça. Como ilustra a imagem. Então, é um movimento rotacional que a peça possui depois de ser fixada nas castanhas. Então, fixação das peças, movimento de abertura e fechamento das castanhas, da placa ou da abertura
e fechamento de peças, bem como a diferentes pressões de fixações. Revólver, ferramenta. A troca de ferramenta é comandada pelo programa. O revólver gira até colocar a ferramenta desejada em posição de trabalho. Para a troca de uma ferramenta para outra, o dispositivo deve girar no sentido com o mínimo de tempo até atingir a ferramenta desejada. Painel de controle. Dependendo de cada máquina CNC, a forma pode variar entre si, mas os elementos básicos são comuns a todos. Vídeo ou display. Pode-se ter um vídeo ou display onde se lê as coordenadas da máquina, a linha do programa que está sendo executado. Pode-se verificar o programa armazenado na memória, dados da ferramenta, etc. É através do vídeo que se dá a possibilidade de comunicação entre a máquina e o programador, ou operador neste caso. Seletor do modo operacional. Indica o modo de trabalho, por exemplo, trabalhar em automático, manualmente, referenciar a máquina, etc. Programação. É composto por um painel alfanumérico que serve para introduzir programas manualmente, ou pelos periféricos, ou até mesmo realizar correções dentro de um programa. Painel de operação da máquina. São chaves, botoneiras, que determinam, por exemplo, ligar ou desligar. Elementos operacionais. São botoneiras, chaves, alavancas ou outros elementos de onde se pode operar a máquina. Nestes elementos existem símbolos baseados nas normas DIN 30600 e DIN 24900, que facilitam a identificação da função de cada elemento. Princípio de funcionamento das máquinas CNC. O programador insere o programa no computador da máquina que o compila através de seu software específico, gerando uma linguagem da máquina 0 a 1. Então, o computador CNC envia o sinal para os acionamentos, drives, que geram um movimento relativo peça-ferramenta. O controle da máquina está todo na CPU. Assim, o programador não necessita informar todos os pontos onde a ferramenta irá passar, mas apenas os pontos principais e referenciar a trajetória. Como, por exemplo, em um contorno de raio, o programador só informa o tipo de movimento, horário ou anti-horário, seu ponto inicial e o seu raio. Com base nessas informações, a CPU calculará todos os pontos necessários onde a ferramenta deve passar para realizar o contorno mais preciso. Sistemas de coordenadas. Na elaboração do programa de usinagem para a máquina CNC, o programador utiliza para o direcionamento dos movimentos do carro ou da mesa um sistema de coordenadas definido segundo a norma DIN 66217. Regra da mão direta. Para um sistema tridimensional, são utilizados 3 eixos
perpendiculares entre si, que podem ser designados através dos dedos ou da mão direita. Polegar indica o sentido positivo do eixo imaginário, representado pela letra X. Indicador aponta o sentido positivo do eixo Y. Médio nos mostra o sentido positivo do eixo. Polegar indica o sentido positivo do eixo imaginário, representado pela letra X. Indicador aponta o sentido positivo do eixo Y. Médio nos mostra o sentido positivo do eixo Z. Aí temos a imagem que ilustra esses sentidos. Os eixos que acabamos de ver são chamados de eixos principais. Nas máquinas ferramentas, o sistema de coordenadas determinado pela regra da mão direita pode variar de posição em função do tipo de máquina, mas sempre seguirá a regra apresentada, onde os dedos apontam o sentido positivo dos eixos imaginários e o eixo Z. O eixo Z será coincidente ou paralelo ao eixo árvore principal. As letras X e Z determinam o comando do avanço e penetração nos turnos, onde o X relaciona-se com o diâmetro da peça e o eixo Z coincidente com o eixo da árvore e relaciona-se com as dimensões longitudinais da peça, comprimentos neste caso. Temos aí a figura abaixo para esclarecimento de que foi exposto. Pontos zero e pontos de referência. O comando dos movimentos das ferramentas na usinagem de uma peça é realizado com o auxílio do sistema de coordenadas. A posição exata destes movimentos dentro do campo de trabalho das máquinas ferramentas é determinada através dos pontos de referência e do sistema de medição. Ponto zero máquina M. Este ponto é usado para definir a origem do sistema de coordenadas da máquina. A partir deste ponto, são determinados todos os outros sistemas e pontos de referência da máquina, como o ponto zero da máquina é determinada pelo fabricante. Estes geralmente determinam para o autor o centro da superfície de encosto do eixo árvore atrás da placa. Ponto de referência da máquina R. Este ponto tem como função fazer a aferição e o controle do sistema de medição dos movimentos dos carros e das ferramentas. Através de um carro e uma chave limite, a posição do ponto de referência é pré-determinada em cada eixo de movimento pelo fabricante. Ponto zero da peça. O ponto zero da peça é determinado pelo programador quando da execução do programa e define o sistema de coordenadas da peça em relação ao ponto zero da máquina.
Sua determinação pode ser feita em qualquer ponto da peça, porém, recomenda-se colocá-lo em um ponto que facilita transformar as medidas do desenho em valores de coordenadas para a programação. Para peças torneadas, geralmente, o ponto zero é determinado na linha do centro do eixo árvore, nas faces direta e esquerda da peça acabada, que deverá ter seus valores das coordenadas memorizados no comando CNC quando da programação da máquina. Sistema de coordenada absoluta. Sistema de coordenadas absolutas. Neste sistema, a origem é estabelecida em função da peça a ser executada, ou seja, podemos estabelecê-la em qualquer ponto do espaço para facilidade de programação. Como vimos, a origem do sistema foi fixada como sendo os pontos x0, z0. O ponto x0 é definido pela linha de centro do eixo árvore. O ponto z0 é definido por qualquer linha perpendicular à linha do centro do eixo árvore. Durante a programação, normalmente a origem x0, z0 é pré-estabelecida no fundo da peça, encosto das castanhas, ou na face da peça, conforme a ilustração abaixo. Coordenadas incrementais. Neste caso, sistemas de coordenadas incrementais. A origem desse sistema é estabelecida para cada movimento da ferramenta. Após qualquer deslocamento, haverá uma nova origem, ou seja, para qualquer ponto atingido pela ferramenta, a origem das coordenadas passará a ser o ponto alcançado. Todas as medidas são feitas através da distância a ser colocada. Se a ferramenta desloca-se do ponto A até o B, dos pontos quaisquer, as coordenadas a serem programadas serão as distâncias entre os dois pontos, medidas projetadas em Z e X. A nossa aula termina por aqui. Não se esqueça de se inscrever e ativa o seu sininho de notificações e coloca lá o seu like aí para que o nosso canal possa crescer. Até ao próximo vídeo. No próximo vídeo vamos falar exatamente das coordenadas incrementais e coordenadas absolutas. Vamos desenvolver mais esses dois pontos de coordenadas absolutas e coordenadas incrementais. Até lá, tchauzinho.